Em breve vai estar sozinho. Não vai demorar muito tempo. Não é ameaça não. É verdade isso? Ele pode achar que é ameaça. Ele gostou. Não, eu já falei para ele que o nosso próximo tema é Natal. Natal. Aqui, ó. Sim. Né? Seja Natal todo dia. Bom, gente, vamos lá, vamos começar. Uma boa noite a todos. Começando a nossa reunião, sempre trazendo para nós aqui os próximos temas, né? Lembrando, as nossas reuniões são aos sábados. Semana que vem, o nosso irmão Walter vai estar trazendo para nós o tema: estamos cumprindo a missão que Deus nos deu? Então, já sabemos que temos uma missão. Estamos cumprindo? Já sabemos que vai ser puxada a nossa orelha. É, tradicionalmente puxões de orelha, né? Mas vamos lá. Aí no dia 15/12, que seja Natal todo dia. Então eu e o Arthur vamos falar sobre esse tema aqui, que seja Natal todo dia. E é importante que a gente, no dia 15, que é uma semana antes, né, do Natal, a gente já veja isso para tentar ver se a gente consegue fazer que o Natal seja todo dia, né? Aí no dia 22, eu e a Jussara vamos fazer aqui um dueto, né, falando de Jesus. Como vocês já sabem, a Jussara canta bem e eu não canto nada, então eu leio e ela canta, né? Se eu começar a cantar, eu acho que vocês desencarnam automaticamente, então deixa com ela, né? No dia 29, a Jussara vai trazer pra gente como podemos ser melhores em 2019. Não quer dizer que a gente foi ruim em 2018, mas como é que a gente pode ser melhor ainda em 2019? A Jussara vai trazer essa reflexão. E no dia 5 de janeiro a gente traz o tema: existe um remédio que resolva toda a dor? Será que tem uma novalgina celestial capaz de resolver toda a dor? E agora a gente mudou o livro destaque, né? Nós estamos trazendo para vocês uma proposta de ler esse romance chamado Há 2000 Anos. Esse livro conta uma das encarnações do Espírito Emmanuel. Na minha humilde opinião, talvez a encarnação mais importante dele. Nessa época, há 2000 anos atrás, ele era um senador romano, Públio Lentulus. Ele teve nas mãos a oportunidade de salvar Jesus da crucificação. Olha que interessante. Então Emmanuel conta a história dele, é uma autobiografia, né? Porque é o Emmanuel que escreveu esse livro pelo Chico Xavier, né? Então ele tem aí o mesmo modelo. Quem leu Paulo Estevam, imagino que tenham gostado, né? É no mesmo estilo de literatura, um romance, conta a história dele, da esposa dele. Jesus aparece ali no enredo, é bem legal, vale a pena esse livro. Ele tem continuação, ele é uma trilogia, né? A gente gosta de trilogia, né? Tem lá 2000 anos, 50 anos depois e Ave Cristo. São os três que contam várias encarnações de Emmanuel. Vale a pena. Quem quiser tem aí, pode encomendar. A gente, eu não sei se esse aqui tem para emprestar. Acho que não tem para emprestar esse. Durante o sábado a gente tem um atendimento fraterno, antes da reunião ou depois da reunião, uma entrevista, quem quiser conversar, de repente está com algum problema, ou precisa de alguma orientação, algum tratamento, a gente tenta ajudar do melhor jeito possível. Se a gente não tiver o tratamento aqui no Semente, a gente indica, né? Tem o Cefa, tem o Neob, tem o Semeador, que são centros muito próximos a nós, a gente pode tentar orientar nesse sentido. Aqui embaixo, durante a reunião, a gente tem uma salinha onde podem as crianças ficarem, né? A evangelização. A gente chama de evangelização porque elas vão estar ali sob vibrações do bem, vendo videozinhos do bem, de Jesus, falando de algum jeito, sendo tocadas já para iniciar essa preparação de encarnação, né? E está chegando, vamos voltar a estudar o Livro dos Espíritos, né? A gente deu uma parada por causa do curso de passe. O curso de passe está acabando. No dia 5 de janeiro a gente volta com o estudo do Livro dos Espíritos, que vai acontecer de 17 às 18. Esse estudo nada mais é do que ler o Livro dos Espíritos. A gente lê e comenta, né? A gente levou uns 6 meses só na introdução, porque a gente não tem pressa. E aí a gente parou no final da introdução. Então a gente vai retomar na questão 1 do Livro dos Espíritos. Olha que legal. Ainda dá tempo. Né? Dá tempo e sempre vai dar. Ah, Bira, mas eu não vou poder, só vou poder em abril. A gente vai estar na questão 5, talvez. Né? Porque a gente vai bem devagarinho. Não tem problema, a hora que quiser, não precisa vir todo sábado, não vai ter prova. Né?
Na verdade, as provas são todo dia e ajuda a gente a passar nas provas de todo dia, né? Lembrando, faltou um slide aqui, aconteceu alguma coisa. Lembrando que a gente tem como um dos nossos grandes objetivos aqui distribuir gratuitamente as obras de Kardec, né, as obras básicas. Então a gente tem ali embaixo Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns, Céu, Inferno e a Gênese, que são os 5 livros escritos por Kardec e que são a base da doutrina espírita. Então eles são gratuitos, estão lá, é pegar e levar para casa. Tá? Tem 2 mesinhas ali. A mesa grande de vidro é onde estão os livros que a gente pode levar. E do lado direito tem o que a gente está chamando de mini livraria, que são os livros que não dá para a gente entregar gratuitamente, mas que estão ali com um preço bastante acessível. Tá? Então a gente distribui gratuitamente. Está chegando o Natal, vamos pensar em dar de presente livro espírita. Tá? Principalmente romances. Os romances são palatáveis, mesmo para quem não é espírita ainda. Esses romances a pessoa devora, lê, fica curiosa e aí vai ler a doutrina espírita, os livros básicos. Vale a pena. Bom? E para a gente começar aqui, seguindo a dica do Írio, alguém gostaria de ler a mensagem para nós? Senão a gente vai nos disser. Alguém quer ler para a gente essa mensagenzinha aqui para os slides? Não? Ju, você lê para nós? A prece de Emmanuel. A oração não será um processo de fuga do caminho escuro que nos cabe percorrer, mas constituirá uma abençoada luz em nosso coração, clareando-nos a marcha. Não representará uma porta de escape ao sofrimento regenerativo de que ainda carecemos, mas expressará uma bengala, com auxílio da qual superaremos a ventania da adversidade, no rumo da bonança. Não será um privilégio que nos livre da enfermidade que corrige, criada em nosso próprio tempo orgânico por puro desleixo e pela nossa irreflexão, no abuso dos bens do mundo. Entretanto, comparecerá por remédio calmante que restaura e nos renove as energias, em favor de nossa própria cura. Não será uma vantagem imerecida que nos isente da luta humana, imprescindível ao nosso aperfeiçoamento individual. Todavia, brilhará em nossa experiência com o sublime posto de reabastecimento espiritual, suscetível de garantir-nos a resistência e o valor na tarefa de renúncia e sacrifício em que nos cabe perseverar. Não será uma concessão de recursos para que os nossos caprichos pessoais sejam atendidos, no jardim de nossas preferências afetivas. Contudo, será uma dispensação de forças para que possamos tolerar bravamente as situações mais difíceis, diante daqueles que nos desagradam, em sociedade ou em família, ajudando-nos pouco a pouco a edificar o santuário da verdadeira fraternidade, no próprio coração, em cujo altar juntaremos o tesouro da paz e do discernimento. Ainda mesmo que te encontres no labirinto das provações inflexíveis, ainda mesmo que a tua jornada se alongue sob o granizo da discórdia e da incompreensão, em plena sombra cultive a prece, com a mesma persistência que empregas na procura diária da água para a sede e do pão para a fome do corpo. Na dor será divino consolo, na perturbação constituirá tua bússola. Não esqueças que a permanência na terra é uma simples viagem educativa de nossa alma, no espaço e no tempo. E não te esqueças de que somente pela oração descobriremos cada dia o rumo que nos conduzirá de retorno aos braços amorosos de Deus. Então, com essa mensagem, nos dando algumas dicas da importância da prece e da oração, vamos iniciar a nossa reunião com uma prece. Se possível, fechando os nossos olhos, com os olhos fechados, conseguimos nos concentrar mais e olhar para dentro de nós mesmos. Agradecemos a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui hoje neste planeta, que Ele governa, que Ele cuida e nos dá condições de crescer e progredir. Vamos abrindo a nossa mente, abrindo o nosso coração, para absorver na noite de hoje os ensinos que vêm através dos esclarecimentos da doutrina espírita.
mensagens de Jesus, mensagens dos bons espíritos que certamente vão nos dar dicas de como podemos superar as nossas dificuldades, as nossas dores e buscar sermos melhores a cada momento. Que os nossos anjos da guarda, mentores, guias espirituais possam encontrar facilidade de interagir conosco, inspirando, incentivando e orientando diariamente o nosso caminhar. Aquela dor que a gente sente, aquele sofrimento que está diante de nós, pedimos a Deus forças e sabedoria para saber conduzir, administrar e passar por cada uma dessas provas, saindo do outro lado mais fortalecidos, melhores e crescidos. Obrigado, amigos espirituais, mentores do Semente de Humildade. Obrigado, Jesus, por essa possibilidade. E é em teu nome, Mestre querido, mas acima de tudo, em nome de Deus, que iniciamos mais um estudo do Evangelho desta noite de sábado, com a glória e as bênçãos do nosso Pai. Que assim seja. O tema de hoje que a nossa irmã Jussara vai trazer para nós é: como devemos orar? Qual o poder da oração? E a base desse estudo está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, item 4, qualidades das preces, e lá no Livro da Esperança, que é o guia que a gente tem utilizado com as mensagens de Emmanuel, em louvor da prece. E como sempre eu trago uma frasezinha aí, dessa vez de Gandhi. Olha só o que Gandhi, que eu não consegui confirmar, porque Gandhi falou tantas coisas belas que a gente fica e não escreveu, né? Então a gente acredita, mas se não foi, tem a cara dele, né? Olha lá, orar não é pedir. Orar é a respiração da alma. Olha que coisa linda, né? Orar é a respiração da alma. Como o corpo que se lava não fica sujo, sem oração se torna impuro. O corpo que se lava não fica sujo, mas sem oração o corpo fica impuro, né? Então, diante disso, eu passo para Jussara, que vai trazer a reflexão da noite para nós. Então vamos lá. Ultimamente eu tenho pego temas assim que estão mexendo muito comigo, muito mesmo. E esse é um deles, porque eu uso muito pouco o hábito da oração. E a gente tem que aprender a usar mais, utilizar mais. Então vamos entender o que seria a oração. Aproximação da pessoa a Deus por meio de palavras ou pensamento. Então eu posso, através de uma oração, falar com Deus ou pensar em Deus e emitir um pensamento a Ele. Inclui confissão, eu posso fazer uma confissão como se eu estivesse diante do Padre, como se eu de repente estivesse num atendimento fraterno hoje, não é? Então inclui confissão, inclui adoração, inclui comunhão, gratidão, uma petição. E olha só, né? Depois disso que a gente leu aqui, que orar não é pedir, aí eu venho trazendo que lá no dicionário diz que oração pode ser uma petição. Será? Né? Vamos refletir. É uma petição pessoal ou intercessão pelos outros. Quer dizer, eu posso pedir por mim e posso pedir por aquele que está ao meu redor, pelo meu vizinho, pelos meus parentes, pelos meus amigos. Então eu posso me utilizar da oração por todas essas coisas. Ela pode ser de forma individual, eu posso estar sozinho, me recolho lá num canto bonitinho e faço essa oração, ou eu posso fazer essa oração em grupo. Posso seguir um modelo formal. O que é seguir um modelo formal? Eu pegar uma prece, por exemplo, a oração do Pai Nosso, por exemplo, a prece de Cáritas, que eu amo de coração, ou qualquer outra prece que eu conheço e posso fazer, né? Ou pode ser feita de uma forma espontânea, né? Eu falar aquilo que eu estou sentindo, eu falar aquilo que eu estou pensando. Beleza?
E a prece? Então eu estou trazendo o que é oração e o que é prece para a gente entender. Tipo de oração, é um tipo de oração. Pode ser feito de forma oral, né, falando, ou pode ser feito de forma escrita. Também pode ser em pensamento, que é o que foi falado lá pela oração. Que se faz a um santo ou divindade, para agradecer, louvar, suplicar. Que é o que a gente já falou lá em cima na oração. Então, se a gente for refletir, prece e oração, vamos dizer que seriam quase que a mesma coisa, né? A forma com a qual nós utilizamos uma e outra seria mais ou menos pelos mesmos processos. Para agradecer, para louvar, para pedir, ok? Tudo bem? Entre parênteses, eu coloquei Lágrimas de um Louco, porque eu vou citar um trecho de um livro que eu li, que eu amei de paixão, adorei. E nesse livro, a gente tem o exemplo da prece escrita. Este livro conta a história de uma enfermeira, e essa enfermeira ela tinha se aposentado. E de repente, ela lendo o jornal, ela viu lá uma notícia, né, dizendo que num lugar, antigamente se chamava, hoje se chama hospital psiquiátrico, eu acho. Manicômio. Antigamente se chamava manicômio, né? Que no hospital psiquiátrico estavam necessitando de uma enfermeira, mas que precisava ter alguns requisitos, conhecimentos e tal. E ela olhou aquilo e falou assim: então tá aí uma boa oportunidade de eu testar os meus conhecimentos, se estão bons, se não estão, né? E ela pegou e resolveu fazer a inscrição para ver se ela ia ser aprovada ou não. E ela comentou, inclusive, com o marido. O marido falou: você está brincando? Agora que você aposentou? Ela falou: não, mas eu vou fazer só para testar se eu estou bem, né? Na fita e tal. Aí ela foi e fez a inscrição. E ela foi contemplada com o emprego, né? E aí ela falou: eu vou. O marido: mas como? Você está aposentada, vai descansar, né? Não, eu vou. Já que eu passei, eu vou, né? E foi. E chegando lá, ela se deparou com vários pacientes ali e foi se interessando pelo caso de cada um deles. Ela teve muitos problemas, que eu não vou relatar, porque senão a gente, no nosso tempo, né, não permite isso. E também para deixar vocês curiosos, porque aí vocês dão um jeito de pedir para a gente traz o Lágrimas de um Louco aqui, né? Eu acho que não tem aí embaixo, mas a gente pode trazer, né, se vocês quiserem comprar para ler. Ele é excelente mesmo. E daí ela foi, e ela encontrou diversas barreiras ali. Ela era uma pessoa que tinha um conhecimento espiritual mais avançado, e dos pacientes que ela teve, ela enfrentou, bateu de frente com, se eu não me engano, o gerente ou o dono lá do hospital psiquiátrico, e que para ele eram doentes e tomavam medicação e acabou. Mas ela visualizou ali, com certo conhecimento espiritual que ela tinha, que existia algo a mais, que não era só aquilo, que existia algo espiritual por trás daquilo. E ela começou a averiguar a cada um, né? E um dos pacientes, quando ela conheceu, ele se dizia que ele era um grande costureiro, e que ele só costurava para personalidades, rainhas, reis, enfim, esse era o tema dele, a fala dele. E com o tempo, um dia ela chegou para ele e falou assim: escuta, mas eu estou sabendo que você teve uma encomenda, é mais ou menos isso, porque faz muito tempo que eu li o livro. Eu estou sabendo que você teve uma encomenda maravilhosa, que você vai ter que fazer um vestido para a rainha tal, alguma coisa assim. E aí ele falou: então, mas eu estou pronto para isso, ninguém melhor do que eu e tal. Ela falou: só que para costurar para ela, você vai precisar de um tecido único, diferente, um tecido maravilhoso. E aí ele falou assim: então vamos comprar o tecido porque eu quero começar agora. Aí ela falou: mas olha, esse tecido ele é tão diferenciado que você vai precisar primeiro fazer a encomenda. Aí ele falou: e como que eu vou fazer essa encomenda? Ela falou: vamos fazer o seguinte, pegue um papel, uma caneta e eu vou ditar para você a encomenda. Aí ela começa:
sigo Jesus. E aí ela dita, né? Eu comecei a falar, eu lembrei de quando eu li, eu já até me arrepiei aqui. Então ela vai ditando a encomenda do tecido para o Senhor Jesus. E esse ditado dela era nada mais, nada menos do que uma prece. Ela falou, para que esse tecido seja entregue, você vai ter que ler este pedido 2 vezes por dia. Porque só assim ele vai trazer o tecido e você vai poder costurar para a rainha. E eu não vou contar o resto, porque senão vai tirar a curiosidade de vocês, né? Então, a prece pode ser escrita? Sim. É um exemplo, é esse livro que eu acabei de comentar aqui. Mas eu não quero ficar aqui só falando. Então eu trouxe um vídeo, como eu gosto muito de trazer, dos Amigos da Luz, que são vídeos bem divertidos, que a gente aprende bastante com eles e a palestra não fica tão maçante, né? Aumentou? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, por nós cada dia, cada dia da hoje, perdoar a nossa ofensa, assim como nós perdoamos para quem nos tem ofendido, nos deixeis cair da tentação, mas livrai do mal, amém. Que assim seja. Oi. Ei! Quem é você, minha filha? Eu sou uma amiga espiritual sua. Eu quero fazer uma pergunta rápida. Que amiga espiritual? Como assim, espírito, só estou te vendo? É porque você já dormiu. Mas isso não vem ao caso agora. Eu só quero saber uma coisa. Vem cá, eu tô sumindo. João, escuta, que eu não tenho muito tempo. Já já você vai sair andando com a sua turminha e não vai mais me dar atenção. Peraí. Que turminha é essa? Isso aqui é minha turminha? Uhum. Mas eu faço prece todas as noites. Não era pra eu estar numa sintonia melhorzinha, não? Que isso, cara? É sobre isso que eu queria falar. Você estava fazendo uma prece? Mas não era uma prece. João, você não estava nem prestando atenção no que estava dizendo. Seu pensamento estava entre a azia que você está sentindo, por causa daquele feijão temperado demais, e a conta de luz que vence amanhã. Eu também vi um absurdo, tu viu, preso? É, veio mesmo. Não. Mas olha só, se você se propôs a fazer uma prece, faz uma prece. Tenta limpar a cabeça de todas as outras coisas. Conversa com Deus. Isso. Mas eu não consigo fazer esse jeitão de prece que vocês fazem, não. Essas palavras rebuscadas, tipo, sois vós, Senhor, todo Redentor, Cristo, João, orar é entrar em conexão com o plano superior. Não precisa um jeitão de prece cheio de tu, voz e palavras rebuscadas. Basta você conversar francamente com Deus. Como você conversa com seus amigos? É simples. Ah, tá. Então eu vou chegar pra Deus. Qual é, Deus? Beleza? E tudo bem? Ei, como é que foi o jogo do Vascão? Você viu? É bom, assim, se o seu papo com o Criador for sobre o jogo do Vascão, tudo bem. Mas você podia aproveitar também e falar sobre os seus medos, suas expectativas. Relembrar com ele, assim, as coisas que você fez durante o dia. Com as suas palavras mesmo. Não consigo, não sei, não adianta. Bom, tá bom. Melhor deixar pra lá, né? Deixa pra lá. Tá bom, então. Até mais. Ah, só mais uma coisa. Aquele exame que o seu pai fez, já saiu o resultado? Saiu, sim. Saiu e a notícia não foi muito boa, não. Parece que ele já está quase nos deixando. Os médicos pediram até pra gente ir se preparando, entendeu? Já tá passado mais tempo com ele, ter levado ele pro Maracanã. Coisa que ele gosta muito. Eu não fiz. Peço a Deus para que ele possa me dar força, que ele possa me ensinar direitinho, a entender o tempo dele. Eu, de repente, tenho certeza que mais pra frente a gente pode até se encontrar. Isso é aquilo que todo mundo fala, né? Deus sabe de todas as coisas. Que assim seja. Bom, peraí. Então o que eu fiz foi Uma bela prece. Que coisa fofa! Mas os obsessores não foram embora ainda. Obsessores? A Bíblia. Não, na verdade, desse grupo aí, você é o mais atrasadinho. Claro, vascaínos. O que
queria aproveitar o gancho para pedir os amigos espíritas. Para se inscrever no canal. Então, dá para a gente ter uma noção, né, que para falar com Deus, a gente não precisa ficar buscando palavras, né, complicadas, né, e a gente vai ver isso também. A prece, ela é agradável a Deus quando feita pelo coração. E o tocará a Deus quando existir humildade, arrependimento, perdão e etc. Mais para frente veremos quais mais qualidades. A gente tem que entender o seguinte: o que será que eu estou pedindo nas minhas orações? Qual é o meu pedido? Então eu coloquei alguns exemplos ali. Se eu sou uma pessoa que eu gosto de ser louvada, né? Se eu faço alguma coisa e gosto que eu seja elogiada, que as pessoas me exaltem, que deixem eu, né? Será que eu não sou um pouquinho vaidosa? Então a gente, por aí, a gente começa a perceber e fazer uma análise, uma avaliação de como cada um de nós somos na verdade. Porque nós, na maioria das vezes, apresentamos uma máscara, né? Uma capa. Eu tinha um professor lá no Espiritismo que ele dizia assim: agora eu vou para o centro espírita, abro o guarda-roupa, tiro a máscara de espírita e vou para o centro espírita. Quando voltava, punha a máscara lá dentro e ficava sem máscara dentro de casa. Quando eu ia para o trabalho, eu punha a máscara do trabalho. Para que a gente possa entender mais isso, a gente precisa fazer essas avaliações, né? Eu gosto, por exemplo, de ter prosperidade sem esforço. Será que eu não sou ocioso? Será que eu não preciso trabalhar nessa minha ociosidade? E nós vamos entender mais para frente o porquê disso que eu estou falando. Direitos sem deveres. Será que eu não sou um revoltado? Saúde, eu quero ser saudável, sem ter maiores cuidados. Então, eu gosto de extravagâncias, né? E por aí afora, né? Peço milhões. Será que eu não sou tão ambicioso? Será que esses milhões que eu, porventura, poderia receber através desse meu pedido, será que eles me levariam a algo bom ou a algo ruim? Não é? Então, nós precisamos avaliar o que é que nós estamos pedindo a Deus, ao Pai. Renunciar à prece é desconhecer a bondade e a assistência de Deus. Não saber se utilizar do livre-arbítrio, do discernimento e da inteligência. Por isso que nós precisamos entender o que buscamos, o que pedimos, quando pedimos, né? Usando do nosso livre-arbítrio, do nosso discernimento e da inteligência, para compreender se aquilo que eu peço é bom ou não para mim. Para isso, eu preciso de uma autoavaliação. Pedimos, por exemplo, em oração, a cura dos doentes amados, ocasionando o desvio da morte. Muitos são os casos em que nós temos parentes, amigos, vizinhos, que se encontram em situações difíceis nos hospitais. E a gente tem a notícia que realmente o caso é complicado, né? Que a gente precisa orar muito, e a gente entra em prece, em oração e pede, né? Para que Deus não leve aquela pessoa que a gente gosta, aquele ser que está nos auxiliando o tempo todo. Pedimos a proteção contra acidentes, principalmente as mães, quando os filhos compram uma moto ou um carro, as mães estão o tempo todo orando, pedindo para que Deus proteja o seu filho, para que nada de mal aconteça, não é? Pedimos suprimentos materiais quando estamos passando por necessidades financeiras, necessidades materiais, então pedimos a Deus que Ele nos auxilie. Enfim, pedimos o afastamento de todas as provas pelas quais a gente poderia passar. E não fomos atendidos. Puxa vida, mas eu orei tanto, eu pedi tanto, eu fiz tanta prece, eu confio tanto em Deus, por que será que Ele não me atendeu? Se nós não abandonarmos a prece, aliada ao serviço das boas obras, e eu fiz questão de grifar isso aí, granjearás paciência, coragem e serenidade, entendendo que o socorro providencial se faz presente. Então, quando a gente não recebeu aquilo que nós pedimos, aquilo que nós
nós buscamos através da nossa prece, a gente deixou de ser atendido? Será que a gente deixou de ser atendido? Claro que não. Por exemplo, se eu pedir a cura do doente amado, pedindo que ele não desencarnasse, e ele desencarnou, será que eu não estava sendo egoísta o suficiente, querendo ele ali do meu lado, sendo que ele já sofreu o que ele precisava sofrer naquela doença, ele já resgatou seus débitos antigos e agora ele teve que partir para a espiritualidade? Né? Por exemplo, proteção contra acidentes. É muito comum a gente ver jovens morrendo, né? E será que esse jovem morreu num excesso de velocidade? Será que com isso ele não iria piorar ainda mais a sua vida, cometendo um acidente onde ele poderia matar muitos outros? E Deus falou, opa, vamos recolher, porque senão seria pior. E ele se endividaria ainda mais. E o processo dele de reparação dessas dívidas, através da reencarnação, ficaria ainda muito mais longo. Será? Sabe por que às vezes nós não entendemos o porquê que nós não conseguimos tudo aquilo que buscamos dentro de uma prece ou de uma oração? Porque a gente ainda consegue ter vista só a essa única existência. A gente não tem uma visão que Deus tem, que Jesus tem, que é a visão de outras vidas, de outras encarnações, do que será que aconteceu lá atrás, por que hoje eu passo por um processo mais difícil, não é? Então, muitas vezes, quando não acontece aquilo que pedimos, nós sabemos que o socorro veio. O socorro veio. E que se foi da maneira que foi, é porque Deus viu que para nós isso seria a melhor saída. E com isso nós precisamos nos resignar. E continuar a orar, pedindo a Ele, então, coragem, serenidade e entendimento suficiente para compreender que tudo está em suas mãos. Isso é ter fé. Colocar a nossa vida, o nosso sofrimento nas mãos do Cristo. O poder da prece. A prece é uma vibração elevada, certo? Quando a gente faz a oração, a gente está vibrando de uma forma mais elevada. Mas isso faz com que os obsessores se afastem de nós? O que vocês acham? Sim ou não? Sim? Sim? Não? Sim, se afastam. Eles se afastam de nós em algum momento. Mas é um afastamento momentâneo. Porque a gente sabe que se não houver um negocinho que a gente está cansado de ouvir, que é a transformação moral, a reforma íntima, se não houver uma mudança, eles vão voltar, não vão? É assim que acontece. E nós ouvimos isso dos espíritos quando são trazidos nas reuniões mediúnicas. Eu vou embora, eu vou, mas vai vir um monte, ó. Você não conhece ele, você não sabe como é que ele é, né? Então a oração, ela é sim um alívio momentâneo, mas ela necessita do quê? Ela necessita da nossa transformação, da nossa iluminação interior, para que nós possamos angariar companhias melhores. Oração refratada. Oração refratada é uma oração desviada. Se eu não me engano, a gente tem um exemplo disso no Entre a Terra e o Céu, se eu não me engano, de André Luiz, que a filha estava orando, acho que nesse livro, estava orando para a madrasta e para o pai ao mesmo tempo, buscando, pedindo, orando pela madrasta. E quem foi auxiliada nessa oração toda foi a ex-mulher do pai da criança, que estava ao lado da madrasta, porque estava a obsediando-a. Porque desencarnou e depois de um tempo percebeu que ele tinha se casado novamente, arrumado uma outra esposa. E aí essa mulher, com raiva e ódio porque o marido estava casado de novo,
começou então a perseguir aquela nova mulher do marido, não é? E essa nova mulher começou a ter muitos problemas de saúde, problemas de relação conjugal mesmo com o pai, e a filha, vendo todo esse sofrimento, faz uma prece pedindo aos bons espíritos. E aí, como a gente já viu hoje aqui no curso do passe, né, quem já estava aqui no curso do passe, quando a gente faz essa oração, que a gente entra em comunhão com Deus, os bons espíritos vêm em nosso socorro. E vendo toda a situação, olhando lá de cima, porque a gente só consegue enxergar de um único ângulo, ele observou que o que estava acontecendo ali era aquele processo obsessivo. E aí eles vão e fazem todo um trabalho, e essa ex-esposa reconhece que aquela nova esposa estava cuidando do seu ex-marido e dos seus filhos, para que eles não ficassem à deriva. E ela passa a compreender, é recolhida pelo plano espiritual e as coisas voltam ao seu normal, né? Então isso é um exemplo de uma prece refratada ou desviada. Multiplicidade de oração. Multiplicidade de oração é, às vezes, a gente começar a fazer várias preces, várias orações, né? Temos algumas religiões, instituições que fazem isso, né? Cada qual tem a sua técnica e cada qual tem, pode esclarecer e determinar o significado de cada técnica. Mas o que a gente tem que colocar aqui é o seguinte: será que se eu estou fazendo várias vezes uma determinada oração, essas vezes que eu estou fazendo, eu estou concentrada no que eu estou dizendo? Eu estou realmente entendendo aquilo que eu estou dizendo? A gente tem uma palestra que a gente faz, aliás, não é uma palestra, é até um curso, na verdade, não é nenhuma palestra, sobre o Pai Nosso. Porque quando nós fazemos essa oração, por exemplo, a gente às vezes não tem nem consciência do que está falando. E o vídeo mostrou isso pra gente. E a gente faz, às vezes, mecanicamente e várias vezes, seguidamente. Mas a gente não tem condições de entender, por exemplo, Pai Nosso. Quem é Pai? Quem é o nosso Pai? Quem é Deus? O que Ele é? O que Ele representa em nós, na nossa vida? Né? Qual é a importância de ter esse ser como Pai? Quais são as suas leis como Pai? Então, nada disso a gente não faz essa reflexão quando a gente está orando. É claro que vai ficar difícil, né? Eu vou orar o Pai Nosso e falar, Pai Nosso, Pai, Criador, nada, não vou ficar falando isso. Mas eu tenho que pelo menos ter consciência daquilo que eu estou dizendo. Que estais nos céus. E aí a gente tem que ir fazendo uma reflexão daquilo. E não orar mecanicamente e diversas vezes. Porque nós não vamos conseguir ficar concentrados e sabedores daquilo que estamos falando por tanto tempo assim. Temos o conhecimento de passes que demoram 20 minutos, meia hora para serem realizados, enquanto estão sendo realizados. Aí eu pergunto, será que a pessoa que está na aplicação desse passe, que não é nada mais, nada menos do que uma prece, uma oração, será que ela está se concentrando, na verdade, por todo aquele tempo? É um pouco difícil, porque nós ainda somos espíritos muito imperfeitos. Então, a multiplicidade de oração, ela só é válida se realmente nós estivermos concentradíssimos. Só que o valor desta oração, ele vai ser sentido pela emoção daquele ser. É isso que vai contar. A intenção daquele ser e não a quantia de vezes que ele vai orar. Ok? Orações pelos desencarnados. Eu posso orar por alguém que já morreu? Todo mundo fala que eu não devo ficar pensando, porque eu vou ficar me ligando a ele, porque eu vou trazer ele de volta, porque ele não vai descansar. Posso orar pelos desencarnados? Claro que eu posso. Devo, inclusive. Eu não devo ficar orando e chamando e buscando ele. Mas eu dirijo essa oração a Deus e peço a Deus
que o fulano de tal possa receber esta prece, e aí automaticamente nós vamos ver que ele terá, nós não vamos ver, claro, né? Mas o filme Nosso Lar nos mostrou. Quem assistiu o filme Nosso Lar aqui? Quem não assistiu, assista, porque é bom. Lá naquele filme, ele mostra que quando alguém ora por nós, né? Quando a mãe orou lá pela filha, não é isso? Apareceu lá um telão da mãe em oração e a filha recebeu o quê? Alívio, arrependimento, desejo de felicidade, e espíritos consoladores estiveram ao lado dela para consolá-la. Então, podemos orar pelos desencarnados? Claro que sim. Sem chamá-los. Sem ficarmos revoltados, por exemplo, né? Pedir a alguém para orar. Posso pedir? Minha vizinha está indo para o centro. Oh, ora por mim lá. Posso, claro que posso. Né? Mas será que se eu fizer essa oração, não será mais consistente? Ah, mas eu não tenho muita fé. Mas eu conheço o que vai dentro de mim. Eu sei o que é que eu preciso pedir, não é? Então eu posso sim pedir a alguém que ore por mim. Mas a importância maior da oração é eu fazer essa conexão com o alto. Quais são as maneiras? Primeiro eu tenho que desejar, né? Ter o desejo da oração. Porque também a oração só por obrigação não deve ser feita. E Deus sabe dos nossos sentimentos. Então eu vou orar porque eu sei que orar é preciso. Então eu vou orar todo dia. Mas eu não gosto de fazer isso. Então não adianta nada, né? Está sendo palavras jogadas ao vento. A oração tem que ter uma objetividade. Eu estou orando por quê? Estou orando para louvar, como a gente viu lá na frente. Eu estou orando para agradecer. Eu estou orando para pedir. Para que eu estou orando? Então tem que ter uma objetividade. Ela tem que ser clara. Então, como nós vimos no vídeo, não precisa ter palavras mirabolantes, né? Buscar coisas, como diz minhas filhas, lá do Nárnia, né? Não precisa. A gente tem que ser claros. Quando ela falou isso pela primeira vez, eu quase morri. Ô mãe, isso aí você foi buscar onde? Lá no Nárnia? Tá. A oração tem que ter simplicidade, né? Simples. Até tem uma história que eu nem vou contar, porque eu começo a contar a história de piada e eu me perco e não consigo. A história do Zé. Alguém sabe a história do Zé? Você sabe? Sabe? Então conta a história do Zé. Rapidinho. Você sabe? Você sabe a história do Zé? Não. Ah, não acredito. Zé é o nome do cachorro. Conta aí pra me ajudar, vai. Fica de pé. Não, o Zé era uma pessoa que não tinha conhecimento nenhum. Todo dia entrava na igreja, ia lá, Jesus é o Zé. E saía. Aí um dia o pastor foi para assim, padre, pastor, mas você fala que eu não sei, mas é o que eu sei fazer. Passou um tempo, quando ele foi atropelado, foi para o hospital. No hospital, ele conversava com a turma, ele ficou alegre, todo mundo, aí a enfermeira falou, mas você é tão assim, conversa com as pessoas. E tinha uma cadeira lá da cama dele lá. Mas que todo dia ele vem me visitar aqui, mas quem? Assim, oi Zé, eu sou Jesus. Ou seja, a oração dele, estou resumindo, a simplicidade dele fez com que ele falou, Jesus está aqui todo dia, vem ele lá e conversava comigo. Porque ele, com a simplicidade dele, só podia falar, oi Jesus, eu sou o Zé. Ou Ele seja, só o poder da sabia oração. falar isso. E em todo momento que ele esteve no hospital adoentado, o Zé recebia a visita de Jesus. Por isso que ele era tão alegre no hospital e as enfermeiras ficavam doidas, né? Nossa, o homem está doente, mas está sempre feliz, sempre contente. Pois era a visita de Jesus que ele recebia. Não era uma oração, né, maravilhosa, não era uma oração que tinha uma fórmula mirabolante, mas era feita com a alma, com o coração. Né? Simplicidade, sinceridade. Precisamos usar de sinceridade dentro da nossa prece, né? Não adianta pedir uma coisa e Deus está vendo que a gente não está sendo aquilo que a gente está falando. Submissão, entender que Deus é maior do que tudo, né? Que eu estou abaixo dele e que apesar daquilo que eu estou buscando,
Ele é que está no comando, né? Então, isso também temos que entender. E um estudo minucioso de si mesmo para poder extirpar de nós as imperfeições. Porque quando estamos abrindo um caminho através da oração, que é um canal de condução até Deus, é um canal limpo. Então a gente precisa estar limpo, estar puro, né? Porque nós estamos buscando algo, será que esse algo que eu busco eu mereço receber? Então eu preciso. É claro que muitos de nós vão dizer assim, mas eu sou imperfeito, eu estou cheio de imperfeição. Mas o que a gente tem que ter é o esforço para que nós possamos melhorar. E através desse esforço, Deus não espera que sejamos perfeitos para orar, né? Mas Ele espera de nós um esforço que nós vamos fazer para a nossa melhoria. E Ele vai nos ajudar dessa forma. Trouxe mais um vídeo. É animado, né? Então vamos lá. Agora é a prece sem pressa, tá, gente? Aquela lá era a prece com pressa e esse é sem pressa. É por isso que temos que vigiar nossos passos, nossas atitudes. E é isso que a gente sempre conversa, né? Só aí. Então, alguém quer fazer mais algum comentário sobre o nosso tema de hoje? Também não dá mais Isso tempo, é o não. Evangelho do Semana Lar que vem a que gente estão continua fazendo. com o tema Parábola do Semeador, página 1 nas... Isso aí. Então, quem vai se habilitar a fazer nossa prece de encerramento? Não. Ninguém? Eu faço, pode deixar que eu faço. O que foi que você vai fazer? Não, vou ter que no Evangelho. Então vamos lá. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Pai amado, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos reunidos juntos em família para estudar sobre esse tesouro que é o Evangelho. Pedimos tua proteção para todos aqui presentes e também para os nossos familiares ausentes, minha mãe Denise, meu pai Marco Aurélio, minha irmã Cíntia, os pais do meu marido Juarez, Dona Carmen e seu João, também os 7 irmãos do Juarez, Jurema, Juraci, Juraci, Jupira, Juceli, Juremi e Valdislene. Abençoe também os meus tios, Verônica, Mário Sérgio, Juliana, Rayane Castilho, Luane Castilho, Joaquim Castilho e todos os outros filhos do concunhado, da vizinha, da tia do seu Matias aqui da portaria. Para todos eles nós pedimos a sua bênção. Os desencarnados, faltam os desencarnados. O meu avô Arnaud, a minha avó Camila, a minha bisa Rosa, Princesa Diana, John Lennon, Azusa, Kurt Cobain, Elis Regina, aquele moço que fez o filme Amor Além da Vida, que eu não lembro o nome. Pedimos a sua proteção e agradecemos por tudo, pela vida, pelo sol, pelo mar, por todos os animais, começando pelos invertebrados, caramujos, mexilhões, moluscos, pelo mercúrio, pelo oxigênio, pelo zinco, pelo cálcio, pelo estanho, pelo zircônio. Por todos os elementos da tabela periódica, nós te agradecemos. E essa máquina incrível que é o nosso corpo físico, por todas as suas células, começando das células nervosas, do tecido ósseo, as células musculares, pelo carpo, metacarpo, os dedos e a unha do dedinho direito, do esquerdo também, mesmo quando cravo. Por tudo isso, nós te agradecemos. E para terminar, vamos vibrar todos juntos pela paz mundial. Começando pelo Brasil, também por Portugal, Madagascar, Sudão, Lituânia, Zimbábue, Papua Nova Guiné, Austrália, Sri Lanka. Que os nossos amigos espirituais nos protejam, nos iluminem. Que assim seja. Bom, agora até semana que vem. Como semana que vem? Semana que vem. Então vamos lá. Parábola do bom semeador. Quem quer fazer a prece inicial? Eu! Passou só uma semana essa prece. Nós também pedimos, Senhor, que todos continuem se inscrevendo. Então, e a prece sem pressa também, gente, pelo amor de Deus, né? Vocês nunca se depararam com uma situação dessa? Vamos fazer a prece. E a pessoa começa a orar, e no começo você está ali, né? Está inteira. Daqui a pouco você está que nem a menina, abre um olho, abre outro, para olhar, porque ninguém aguenta.
Você começa a pensar num monte de outras Deixa eu coisas. só contar uma historinha. Eu era gurizão ainda, eu participava da igreja, do movimento que era assim, enquanto tinha a missa para os adultos, tinha as crianças que ficavam no salão paroquial, que a gente dava a tal da missinha. Ah, vamos para a missinha, né? E lá nós tinha várias pessoas que ajudavam lá, e um dia escolheram para mim fazer a oração final. E eu fiquei tão nervoso, que eu comecei no Pai Nosso, a hora que eu fui ver, eu já estava na Ave Maria. Aí a hora que eu abri o olho, eu olhava assim para as meninas que estavam atrás das crianças, elas faziam assim para mim, assim, ó. Para, tá tudo errado. Porque deu um certo nervoso. Nervoso e assim, falta de concentração também, né? Porque comecei no Pai Nosso, eu misturei as Marias junto, troquei Mas o isso é bolo. normal. Isso está relacionado a um pouquinho do orgulho que nós temos, né? Porque assim, a gente está exposto, e aí? Se eu errar? Se eu não fizer direito? Ai, todo mundo vai olhar? Vai rir? Vai, né? Então isso tem um pouco a ver com o orgulho, que é algo que a gente precisa descartar também, né? Que a gente precisa extirpar. Os Espíritos dizem que a prece, olha, isso é bem importante, gente, ela se faz necessária para a movimentação das energias divinas. Então, quem ora, né? Olha lá, o halo de energia que está ao redor da gente quando a gente faz as preces. Por que que isso acontece? Porque o nosso pensamento ele tem uma força muito poderosa. E quando nós oramos, é criada uma psicosfera, que seria o padrão psíquico do momento em que eu estou orando. Ou conhecido vulgarmente aí, né? Naturalmente pelo nome de aura. Gente, esse halo, ele fica impregnado daquilo que eu estou buscando, né? Que eu estou buscando o quê? A minha melhora, coisas boas. Então, essa corrente fluídica que está ali, ela é magnética. Então, ela vai atrair o quê? Ela vai atrair o foco irradiante de energias da divindade através do contato com os espíritos superiores. Então, a gente não sabe que essa corrente magnética, ela pode atrair ou repelir. Então, ela vai repelir espíritos inferiores, e eu nem diria, eu falo sempre inferiores, mas eu não quero falar, gente. Espíritos não esclarecidos que estão ao nosso redor, e vai atrair para nós espíritos melhores, espíritos superiores, que vão estar conosco nos auxiliando, inclusive através de sugestões divinas, né? Então, neste momento da oração, a gente vai estar em contato com esses nossos irmãos. É claro, como eu disse, aquela oração que já foi falada aqui, né? Com pureza de sentimento, com vontade, com serenidade, com humildade, com tudo aquilo que a gente já falou. Qual a importância da prece? Se não limparmos periodicamente o nosso quintal, a sujeira se acumula, o mato cresce, a proliferação de bichos. No campo espiritual não é diferente. Se a gente não faz essa limpeza, o nosso psiquismo não vai ficar iluminado, vai ficar escurecido, escuro, né? E não vai nos despertar também através das sugestões divinas que vêm do alto. E as trevas vão tomando conta, favorecendo a ação de espíritos mais endurecidos e não esclarecidos. Então, isso é um fato. Então, a gente precisa, né, se utilizar da oração. Eu acho que a gente não falou aqui, mas vou falar agora. Mas eu posso orar como? De joelho? Eu posso orar de pé? Eu posso pôr as mãos para orar? Não importa. Não importa. Se te faz sentir bem colocar as mãos postas, coloque. Mas não é o fato de colocar as mãos postas que vai fazer com que a sua prece seja melhor ou pior. Não é o fato de colocar os joelhos no chão que você vai estar mostrando reverência a Deus e está sendo submisso a Ele. Eu estou sendo submisso a Ele através dos meus pensamentos, através do meu coração, e não através da minha ação, não é? Suplicando o perdão das próprias faltas a Deus, não basta a gente chorar, não basta a gente se dobrar, se reverenciar a Ele. O reconhecimento dos serviços debitados no livro suplicando o perdão das próprias faltas a Deus, não basta o pranto, a reverência, o reconhecimento dos serviços debitados no livro do Espírito.
vamos continuar aflitos. Então está falando aqui o seguinte, o livro da Esperança nos traz, que não basta a gente chorar, se arrepender, a gente saber que eu criei um débito para mim, né? Um exemplo, eu fiz algo de errado, magoei alguém, muitíssimo. Aí eu vou, faço uma oração a Deus, faço uma prece, falando, ó, Senhor, eu errei, eu reconheço que eu errei, eu choro, tudo, eu me lamento. Eu devo fazer isso? Sim, eu devo. Mas só isso basta? É isso que está dizendo aqui. Porque nós vamos continuar aflitos. Somente o serviço das boas ações, de novas boas ações, gente, nos levará à restituição da tranquilidade e da libertação. Então eu fiz algo a alguém que magoou, que ofendeu, que feriu. O primeiro passo é o reconhecimento. O segundo passo, o arrependimento, né? Mas para que eu tire de mim aquilo, para que aquilo saia de mim e eu esqueça daquilo, eu preciso trabalhar. Lembre-se que a fé sem obras é morta, já dizia Paulo. E trabalhar como? Trabalhar no amor, trabalhar no bem. Aonde? Dentro de casa, no meu serviço, no Centro Espírita Sementes de Humildade, que está precisando de trabalhador, em qualquer lugar. Só o trabalho vai fazer com que eu esqueça as faltas cometidas. Porque enquanto ela estiver na minha lembrança, na minha mente, eu vou continuar aflito, eu vou continuar sofrendo. Fora da caridade, não há salvação. E para a gente encerrar, né, eu queria falar um pouquinho do Evangelho no Lar, que a gente até viu o vídeo aí do Evangelho, que é uma oração que a gente faz uma vezinha na semana, 10 minutinhos, 15 minutinhos, meia hora, né, depende, né, tem gente que faz meia hora ou mais. Enfim, é o estudo familiar do Evangelho, que é um curso de iluminação interior e um processo avançado de defesa exterior. Então a gente está falando que isso aí é um curso avançado, é muito mais que faculdade. Porque essa reunião vai fazer com que nós e com que nossos filhos abram os olhos para a realidade desta encarnação e de outras tantas que virão. Né? Que a gente, como eu falo para alguns companheiros nossos, a gente não está aqui porque a gente está no Hop Hari, no Whitney Wilt, né? A gente está aqui é para o trabalho em nós mesmos, para a nossa evolução. É para isso que nós estamos aqui. E o estudo familiar do Evangelho, ele vai nos auxiliar o caminho para que a gente possa poder trilhar esse caminho certo para fazer a coisa da forma correta. A natureza pede socorro. Ela está sendo sufocada pelas toxinas das mentes materialistas. E isso a gente tem conhecimento por mais um livro de André Luiz. Eu não vou lembrar o nome dele, mas é um livro que diz que André Luiz vem para a Terra para acompanhar um trabalho espiritual que ele deveria ter um maior conhecimento. E quando ele vem chegando com os mentores, ele vê uma nuvem muito escura pairando por cima do globo terrestre. E ele pergunta para o mentor dele, né, o que é isso? Ele fala, isso são a mente dos encarnados e de alguns desencarnados que pairam sobre o planeta, fazendo essa nuvem escura. Agora, imaginem se nós fizéssemos uso da prece e da oração. Se de cada casa saísse um foco de luz por conta do trabalho no Evangelho no Lar, será que essas toxinas pairadas ali no planeta seriam a mesma? Provavelmente não. Provavelmente seriam diferentes. Vamos orar para ser feliz. Levar a oração aos lares, às crianças, aos jovens, para não poluirmos o mundo com maus pensamentos. E eu canto, mas hoje já deu tempo, eu não vou cantar. Eu vou deixar para cantar só no dia 22, né? E aí é para todo mundo ver, não é isso? Mas um livro maravilhoso que a gente pode se fazer útil dele
que tem o caminho certo para o nosso aprendizado, ele se chama Evangelho segundo o Espiritismo. Essa música aqui é porque essa palestra era uma palestra antiga que eu tinha feito, porque ontem não, um dia montando a palestra de hoje, e na hora que eu salvei eu perdi tudo, e eu chorei muito, pedi socorro pro Bira, mas não teve jeito. Então eu tive que pegar essa antiga e dar uma reformulada. E eu esqueci de tirar esse Evangelho de Luz. É o nome de uma música, se vocês quiserem conhecer, ela é linda, maravilhosa, que a gente pode achar lá no YouTube, é do Roberto Ferreira. Então ela diz assim: eu tenho um amigo sincero, que eu tanto venero, com quem tanto me dou. É meu professor, meu parceiro, meu bom companheiro, e muito me ajudou. Ela se chama Evangelho de Luz, de Roberto Ferreira. Então é isso, gente. Quem não souber fazer a prática do Evangelho no lar, nós temos um grupo. Este grupo são amigos que já fizeram os estudos do Evangelho, amigos, esse grupo são amigos da casa Neove, do qual meu esposo faz parte, o Írio, o Walter Célio faz parte, a Ida, uma outra pessoa. Esse grupo, ele pode ir nas casas, para quem quiser, né, a gente está oferecendo aqui. Ele faz esse trabalho só de quintas-feiras, não é isso? Só de quintas-feiras, às 8 horas da noite. Então, quem quiser aprender a fazer o Evangelho no lar, é só me chamar, falar comigo, ou com o Bira, ou falar com o Írio, passa o telefone, e aí eles vão estar agendando uma visita. Aí eles vão lá até a casa de vocês, ensinam a fazer o Evangelho, e vocês depois dão continuidade ao Evangelho. Isso vai criar uma barreira de luz ao redor da casa de vocês, e vai fazer com que nós vivamos de uma forma mais amena e mais tranquila. Beleza? Tudo bem? Tudo. Então é isso. Eu quero que eu faça a prece para você. Isso, por favor. Bom, pessoal, a gente vai fazer a nossa prece de encerramento e na sequência a gente tem o passe, né? O passe da transfusão de energia, começa aqui nessa salinha. Não é obrigatório, quem quiser, fica à vontade, mas é sempre bom recarregar as baterias, né? Só para contribuir um pouquinho com a questão da prece, né? E do Evangelho no lar, vamos imaginar que a gente vive num ambiente de trevas do ponto de vista de energia. E quando a gente faz um culto do Evangelho no lar, quando a gente faz uma oração na nossa casa, lendo uma mensagem, a gente acende uma luz. E quando a gente acende uma luz na escuridão, ela não ilumina só onde ela está, né? Ela abrange o ambiente. Então, são vizinhos que são beneficiados, é o bairro inteiro. Então, não vamos deixar de fazer as nossas preces. E para encerrar, vamos fazer a nossa oração, sobretudo agradecendo a Deus por esse estudo que a Jussara nos trouxe com tanto carinho, com tanta informação. Vamos meditar em quais momentos dos nossos dias a gente consegue encaixar um minutinho de oração. Um momento em que a gente vai olhar para Deus, vai olhar para Jesus e agradecer ou pedir. Pedir coisas pequenas, mas que possam nos auxiliar a nos tornar melhores. Certamente os sofrimentos, as dores, as necessidades são muito fortes nas nossas vidas. Senão, não estaríamos no planeta Terra. Mas precisamos ter fé. E é isso que a oração nos ajuda. E nesse momento aqui no Sementes de Humildade, encontramos essa possibilidade de fortalecer a fé através dos ensinamentos. Obrigado, mentores desse grupo, desta casa, desta reunião, de cada um de nós. Obrigado, Jesus, por essa dádiva maravilhosa. E obrigado, Deus, por ter nos criado com tanto amor e nos dado tanto, tanto, mesmo não merecendo. Obrigado, Jesus, e que possamos nos despedir, encontrar a nossa casa com muita paz e com muita luz. Que assim seja.
Você coordena, Flávio, o passe hoje? Então, o Flávio vai coordenar o passe, vai chamar vocês, primeiro os mais idosos, quem tiver crianças e quem tiver em passe de tratamento, por favor, aguardar, que depois no final eles chamam, tá? Vou botar uma musiquinha só para facilitar a nossa concentração.